Sejam muito bem-vindos ao programa Cara a Cara AD Caramuru. É muito bom ter você aqui com a gente. E com certeza a gente tem que agradecer toda a interação que vocês tiveram no programa anterior. Foi muito legal ter você com a gente. E já coloca aqui embaixo, qual é a sua expectativa para o programa de hoje? O que você espera que nós vamos falar com você nesse dia de Páscoa? E falando sobre isso, o nosso tema é Páscoa e a igreja dentro de casa? Mas agora nós vamos apresentar os nossos convidados muito especiais. Nós temos aqui a Juliana Martins. Ela é da congregação de Praça Poá, uma das nossas congregações do campo de Bangu. Ela é regente dos adolescentes e também parte da liderança dos adolescentes. Seja muito bem-vinda, Juliana. E é minha prima também, mas isso é segredo, tá? Nós temos também aqui com a gente o irmão Roberto, que ele é professor dos varões aqui da nossa igreja e também professor da Escola Bíblica Dominical em muitas outras igrejas. Ele é músico da Matriz e também professor da Rede Pública do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo, irmão Roberto. Amém? Só que agora nós vamos fazer uma oração antes da gente começar o nosso programa de fato. Amém? Jesus, muito obrigada porque o Senhor já está aqui nesse lugar. Muito obrigada porque o Senhor é muito bom para a gente. Muito obrigada porque o Senhor dos céus coloca nos nossos corações a palavra que a gente tem que falar. Jesus, que esse não seja simplesmente um programa, mas que seja o Teu Espírito Santo falando ao coração de todos os que estão nos ouvindo nesse momento, meu Deus. Eu creio que o Senhor é bom para a gente e quer conversar conosco. O Senhor quer ter um relacionamento com a gente. Então, Tu és bem-vindo, meu Deus, nesse bate-papo que nós vamos ter. Toma o primeiro lugar, porque a honra, a glória e o louvor é todo para Ti. Então, gente, vamos lá. A primeira pergunta que eu tenho para vocês é de uma coisa que aconteceu agora nessa nossa semana, que a gente teve a nossa ceia em casa. Foi uma ceia online, né? Nós tivemos os elementos da ceia, não foram entregues por e-mail, nós recebemos aqui na igreja, mas foi dentro de casa, né? E eu quero saber de vocês, o que isso trouxe de aprendizado para vocês? O que vocês aprenderam com esse momento de não poder estar fazendo a ceia dentro da igreja? Como é que foi para você, irmão Roberto? Bom, a paz do Senhor para todos. Para mim é motivo de muita alegria estar aqui com os irmãos nesse momento. Assim, a ceia, né, irmãos, ela é uma celebração muito antiga, né? A ceia em casa, ela já vem de longas datas, né? E nesse momento que nós estamos vivendo, né, hoje, né, essa pandemia que se instalou no mundo, né, que nós temos que estar isolado, né, fechado dentro de casa, né, por causa das autoridades pediram, né? Então, e até, né, em fator de obediência, né, obediência às autoridades. Então, assim, a experiência, irmão, é muito boa. Por quê? Nós temos a oportunidade de estarmos com nossos filhos em casa, com a nossa esposa, né, e ensinar, né, quem tem filho pequeno, quem tem filho adolescente, e ensinar, né, o simbolismo da ceia. Né? O que significa para nós a ceia, né? Para nós cristãos? Sabemos que a ceia, né, que é Cristo, né, que é a nossa Páscoa, que é praticamente a mesma coisa, ela é, para o cristão, ela é de grande valor. Por quê? Porque nos remete, né, nos lembra o sacrifício, né, do Senhor na cruz, né? Porque a ceia, o que é, né? O que é a ceia, o que é a Páscoa, né? É a passagem, né, da morte do Senhor Jesus, passou da morte para a ressurreição e vida, né? Que nós celebramos a vida. E quando nós celebramos a ceia em casa, né, ou na igreja, nós estamos sempre lembrando, né, do sacrifício de Cristo na cruz, que Deus entregou seu Filho por nós, né, que não foi em vão, né, que hoje nós sempre temos que fazer valer esse sacrifício
que foi lá na cruz do Calvário, né, na nossa vida. E a experiência é muito boa. Por quê? Porque na igreja é uma coisa, né, irmão? Na igreja a gente está com os irmãos, ainda mais eu que sou músico, né? Que às vezes estou lá na banda, né? Eu não tô, a minha esposa às vezes está lá embaixo na nave da igreja com a minha filha, com o meu filho. E assim, embora nós estarmos no mesmo ambiente, mas nós não estamos juntos, né? Porque existe uma diferença em você estar em comunhão, né? A comunhão, né? Junto com a igreja, e você está em comunhão junto com uma outra pessoa, né? Unido, mais perto uma das outras, né? Então, assim, para mim foi uma experiência boa. Por quê? Porque eu pude ensinar, né, meus filhos, né, o que é o significado da ceia. Né? Foi uma experiência muito, muito, muito marcante para mim. E para você, Juliana, como é que foi você ter que tomar a ceia assistindo uma live? Você sentia a presença do Espírito Santo na sua casa, mas assistindo pelo um celular. Como é que foi para você e para sua família essa experiência de estar tendo que tomar a ceia dentro de casa? Então, boa tarde para todos. Estou feliz de estar aqui, primeiro dizendo. Uma experiência bem única, né? Diferente do que a gente está acostumado. A gente está acostumado a estar sempre no templo, com nossos irmãos, louvando a Deus, e aí a gente sente a presença de Deus, a gente se confraterniza, como se fosse assim, né? Uma comunhão com os irmãos, e é muito diferente, né? Mas é importante, o mais importante, o primeiro núcleo que Deus criou foi a família, e a gente está começando isso dentro da nossa casa. Então foi assim muito interessante, foi uma experiência marcante. E acredito que a presença de Deus está onde nós estamos, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Então, com certeza, dentro do nosso lar, né, e ali mais próximo da nossa família, nós podemos sentir a presença de Deus. E creio que Deus falou assim fortemente, não só ao meu coração, mas também ao coração de todos que ali estavam. Porque, assim, como o irmão falou, né, sobre a Páscoa, é importante a gente entender, assim, a gente está nessa época da Páscoa, e entender que Cristo é a nossa Páscoa nos traz ainda mais assim um impacto, né? Acho que da gente estar em casa, às vezes a gente está na correria do dia a dia, a gente não para refletir sobre algumas coisas. E agora, nesse contexto, tendo que ficar em casa e não podendo fazer outras coisas que a gente está habituado, é muito diferente, mas Deus estava ali. Então, assim, é importante, foi muito importante, e foi uma experiência única, e eu gostei muito. Amém. Então, a gente percebe que esse momento realmente trouxe muito aprendizado para a gente perceber aquilo que realmente tem valor, e também perceber que não tem barreiras para o Espírito Santo, seja dentro da igreja ou dentro da nossa casa, o Espírito Santo ele continua falando com a gente. Mas aqui eu tenho uma estatística que a gente conseguiu, é uma estatística da igreja, e é um dado muito alarmante. Eu queria muito que você prestasse atenção sobre essas estatísticas. Aumentou em 99%, é isso mesmo, 99% a taxa de desemprego da função porteiro da igreja, carinha dos slides e diáconos que ficam loucos com as crianças que ficam correndo na hora do culto. Infelizmente, né, gente? Meu Deus. Pois é, a gente está aprendendo muita coisa com esse período de Páscoa caseira. A gente está ficando nesse momento que é tão importante para a gente, dentro de casa, sem poder estar vindo na igreja, ceando com os irmãos. E a gente tem evoluído muito nesse tempo quando a gente para refletir sobre o que está acontecendo. Mas existe uma coisa que a gente precisa com certeza lembrar. É que Jesus ele levou sobre si as nossas enfermidades. Então, a gente pode descansar no Senhor.
Só que eu queria que você colocasse aqui embaixo o que você acha sobre esse período que a gente está passando de ter que ficar em casa. Comenta aqui embaixo que a gente quer interagir com você. Como é que tem sido para você enfrentar esse momento? Mas lembre-se, como isso que eu acabei de falar, que Jesus ele levou sobre si as nossas enfermidades. A gente pode descansar em Deus. Mas o que eu quero saber dos nossos convidados agora é como que eles acham que a igreja deve se comportar nesse momento em que o medo está tão generalizado, em que as pessoas estão tão preocupadas com as coisas que estão acontecendo, quarentena, economia, saúde. E a igreja? Como que a igreja tem que se comportar como verdadeiros cristãos nesse momento? Eu quero saber de você, Juliana, o que você acha que a igreja precisa agir nesse momento? Como que ela tem que se comportar nessa época tão inusitada e inédita para a gente? Bem, a gente está vivendo um período bem conturbado, né? Algo assim, como você mesmo falou, muito inusitado na história. Eu não me lembro, desde que eu nasci, de algo assim tão grande que fosse algo mundial. E a gente está passando por essas circunstâncias, mas na palavra de Deus, Jesus nos deixou um versículo, e ele disse assim: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E essa é uma palavra de encorajamento para nós, que em dias tão difíceis, né, que nós passaríamos, como muitas pessoas na história já passaram, como tantas pestes que já passaram, mas a diferença entre nós que servimos a Deus e aqueles que não servem tem que ser a confiança no Senhor. Então, como a igreja deve passar por esse momento é confiando no Senhor. A gente, às vezes, em algumas circunstâncias, as circunstâncias nos tentam a deixar de confiar, a querer tirar a nossa fé, mas quando a gente se apoia na palavra, quando a gente está embasado na palavra, a gente consegue confiar mesmo em dias tão difíceis. Eu entendo que nós cristãos temos que ser a diferença. Nós somos o sal, nós somos a luz. Então, por isso, nós não podemos ficar desesperados, porque assim, a nossa esperança é Cristo. Então, se Cristo é a nossa esperança e Ele continua reinando com Deus lá no céu, não tem por que nós aqui na terra, que é um momento passageiro, estarmos tão... deixarmos que a preocupação tome conta, a gente fique desesperado e percamos a nossa fé. Mas, ao contrário, nós devemos nos apegar mais ainda a Deus, entendendo que Ele é o nosso Senhor e que tudo que nós passamos coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo que você passa, que nós passamos, coopera sempre para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você ama a Deus, fica despreocupado, porque vai cooperar no fim para o seu bem. Nós não sabemos de que forma, mas nós entendemos que se Jesus é a nossa esperança, nós podemos ter esperança em dia de caos, em dias de sofrimento. Então, se apegue a Deus, que em todos os momentos da sua vida, você venha se apegar a Deus, porque Ele é a nossa esperança. A nossa esperança ela não pode ser circunstancial. Ela não depende da circunstância. Conforme for a situação, eu estou bem, estou tranquilo, mas aí se tudo virar, então você fica agindo de acordo com as circunstâncias, e nós não podemos ser assim, porque a nossa fé não está baseada nas coisas, mas num Deus poderoso que pode todas as coisas. E se essa crise passar ou não, a nossa esperança ela sempre tem que estar no Senhor Jesus. Então a gente percebe que o cristão ele não precisa andar igual a maré, mas sim andar pela fé. Realmente, Juliana, a gente precisa entender que todas essas coisas estão no controle da mão de Deus e que a gente pode confiar nele. Mas para você, irmão Roberto, como que você acha que a igreja tem que se comportar? E você acha que ela está se comportando da maneira que Deus espera que a igreja se comporte nesse momento?
Irmão, o que acontece? A igreja, né, somos nós, né? A igreja é cada um de nós. A igreja vazia, ela é só um templo, né? Se você não tiver ali, ela vai continuar sendo um templo vazio, né? Então, nesses momentos de crise, né, é o que eu concordo com o que a irmã falou, né? E a sua pergunta foi boa, né? Que fala que Cristo levou as nossas dores, né? As nossas enfermidades. Isso aí está lá em Isaías, né, 53, no versículo 4 e 5. Que assim, quando Jesus fala que ele levou as nossas dores, as nossas enfermidades, ele está falando em sentido, né, de sentimento, né? Não é que o crente aqui na Terra ele não vai passar por essas coisas, né? Ele não vai ter uma gripe, uma dor de cabeça, porque nós não estamos imunes, né? Uma grande certeza disso, né? Porque ele levou as nossas dores, nossas enfermidades, mas uma grande certeza disso está lá em Mateus também, Mateus capítulo 8, né? E o versículo 16 e 17, né? Que quando Pedro e João, né, eles foram levar, né, a ceia, e também tá lá em Lucas no capítulo 22, também fala a partir do versículo 7, que quando trouxeram aqueles endemoniados, as pessoas para serem curados, o próprio Jesus, ele citou isso, né? Isso aí tá lá em Mateus, né? Mateus capítulo 8, né? Ele citou isso, para que se cumpra, né? Ele curou aquelas pessoas ali, né? Eles foram curados das suas chagas, né? Os demônios saíram daquelas pessoas que estavam endemoniadas ali naquele momento. Então isso aí é uma prova, né? É uma prova que enquanto nós estamos aqui na Terra, essas coisas vão acontecer com nós, né? Mas é aquilo que a irmã falou, a nossa confiança tem que estar em Cristo, né? A nossa confiança tem que estar, a nossa fé, né, lançando sobre Ele todas as nossas, né? Isso aí está lá em 1 Pedro, né, no capítulo 5, né, lançando sobre Ele todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Por quê? O que acontece, irmão? A ansiedade, né, exagera. Todos nós somos seres humanos, né? Nós somos sujeitos a ter problema, né? A ter dívidas, né? Porque nós estamos nesse corpo aqui carnal ainda, né? Nesse corpo que perece, nesse corpo que sente dor. Mas a ansiedade, irmão, exagerada, ela causa o medo, é o que a irmã falou ali. E o medo exagerado, ele causa o pânico. E o pânico exagerado pode levar à morte. Mas isso cabe ao cristão? Sim, irmão. Sim, é o que a irmã falou. Nós temos que acreditar, né? É um momento difícil? Sim. É um momento que nós temos que estar atento? Sim, mas não desesperado. Não em pânico, que nem muitos estão. Inclusive, eu conheço pessoas, irmão, que tem momentos comuns, tem medo de ir para a igreja. Eu conheço pessoas já, irmão, eu não vou para a igreja porque eu tenho medo de bala perdida, ainda mais à noite. Irmão, isso aí é um medo exagerado, né? Já é um pânico, né? A pessoa já entrou em pânico, e eu creio, assim, não estou julgando, mas já deixou de confiar no Deus que nos livra, né? Eis que darei ordem aos meus anjos, ao teu respeito, para te guardar. Mas o irmão é super crente? Não, irmão. Não existe super crente, né? Existe pessoas que confiam no Senhor. Porque nós temos que fazer valer, né, irmão, a palavra de Deus em nós. Como diz o hino da Aline Barno, quero fazer valer sua palavra em mim, para que o doente tenha onde se curar. Não é isso, irmão, que diz, né? Então, assim, é o nosso propósito aqui na Terra, irmão. É o nosso propósito. As doenças existem, o problema existe, mas nós temos que confiar no Senhor. Amém? Amém, com certeza. E a gente pode ter essa esperança no nosso coração, de saber que Deus, ele sempre está cuidando da gente,
porque Ele ama a gente, nós somos os filhos dele. E falando sobre música, né, aproveitando que o irmão falou sobre música, nós fizemos uma pesquisa das músicas mais tocadas nessas últimas 2 semanas. Bora lá para a lista, gente. Que essas músicas estejam na sua playlist. Olha só. Entra na minha casa, sou casa, eu e minha casa, a casa é sua, casa de bênção. Olha só, o que mais se fala é sobre casa, né, gente? E aí, como é que está sendo para você passar essa Páscoa na sua casa? Comenta aqui embaixo, porque a gente quer interagir com você, saber a sua opinião, seu comentário, como é que a sua família tem passado por esse momento. Nós somos igreja, independente do lugar onde a gente está. Então, bora interagir aqui. E lembra também de compartilhar com todos os seus amigos, para eles se sentirem abraçados também nesse dia tão especial. Mas existe uma realidade para a pessoa que é cristã, que é diferente daquelas que não têm tanta esperança assim que as coisas vão melhorar. E por isso eu tenho uma pergunta para você e para os convidados que estão aqui com a gente. Como que conhecer a Jesus tem impactado a vida deles para poder enfrentar esse momento de tantas incertezas humanas? Existem pessoas que estão ficando muito preocupadas com tudo o que está acontecendo. É um momento em que as pessoas realmente não conseguem ser os sabe-tudos com as respostas prontas. Existem muitas coisas envolvidas em toda essa situação que estamos enfrentando nesse ano 2020. Mas eu quero saber, tanto de você como dos convidados, como que ser cristão te ajuda a enfrentar esse momento de incertezas humanas? Como é que tem sido para você, irmão Roberto? Irmão, ser cristão nesse momento que estamos passando, um momento novo, né, para cada um de nós, tem sido de grande valia na minha vida, né? Por quê? Porque conhecer Jesus, irmão, você andar em paz. É você estar em paz, né, irmão? É você, no meio de uma guerra, né, no meio de uma circunstância tão difícil, e você tá em paz, né? E é até um segredo, né, para o seu vizinho que está ali te olhando, né, para as pessoas que não conhecem a Cristo, né? Mas como é que pode? Eles numa situação tão difícil, mas eles botam um hino na casa deles, mas eles estão sempre alegres, estão sempre falando de Cristo, faz o culto em casa, está sempre louvando, né? Porque o seu vizinho, irmão, ele fica ali te observando. Vamos ver como é que nesse momento tão difícil o cristão ele se comporta, né? O cristão ele age. Nós somos muito olhados, irmão. Aonde quer que a gente passa, aonde quer que a gente esteja, a gente são muito vigiados. E muitas vezes você não sabe, você não vê, mas muitas vezes a sua vida é uma xerox, né? É uma cópia para aqueles que estão te olhando. Por isso que Paulo fala, né, que nós estamos cercados por uma tão grande nuvem de testemunho, né? A nossa vida ela tem que fluir, ela tem que dar efeito, né, como cristão. Não que sejamos super crente, né? Né? Não que vamos tentar Deus, né? Que ali está uma situação difícil, né? Está um tiroteio na rua ali, você vai falar, não, eu creio em Deus, eu tenho fé, eu vou chegar lá e nada de mal vai me acontecer. Não é bem assim, irmão, né? Existe uma prudência, né? Uma ordem, uma obediência a Deus. E o apóstolo Paulo, né, irmão, ele fala sobre isso, que nesses momentos difíceis, né, difíceis que a gente passa, nesses momentos de tribulações, né, que todos passam, né, independente de ser cristão ou não, né, o Paulo fala sobre isso, né, lá em 2 Coríntios 4, a partir do versículo 7 até o 11, Paulo, né, quem puder ler depois, né, ali fala sobre a vida do cristão, né, o que é ser cristão nos momentos difíceis, nos momentos complicados, né? Nos momentos que a gente não está esperando, que é um momento inesperado, um momento que coisas que acontecem, né? Muitas das vezes, irmão, tem coisas que acontecem na nossa vida, é um caso que está acontecendo agora.
não é culpa de ninguém. Não é culpa minha, não é culpa sua, não é culpa de ninguém, irmãos. É uma coisa que aconteceu, né? E tem outras coisas que acontecem por culpa nossa, né? Que nós procuramos, nós fazemos com que aquilo ali acontecesse na nossa vida. E às vezes a gente quer botar a culpa em Deus de uma situação que nós causamos, que nós não meditamos na Bíblia, não atentamos para o que a palavra de Deus fala, por que a palavra de Deus diz nesse momento. Esse momento, irmão, que nós estamos passando, desculpe me estender um pouco, né? Mas assim, nesse momento que nós estamos passando, é importante que a gente, irmão, se apegue com Deus, principalmente na palavra. Irmão, é um momento único, é uma oportunidade de nós refletir a situação em que nós estamos vivendo, né? É uma oportunidade que Deus está dando para aqueles que ainda está olhando para as nuvens, hoje guerreiro, lari, lá. Irmãos, a coisa não é brincadeira. Ser cristão, irmão, é um ato de coragem, irmão, né? Porque o cristão ele enfrenta muitas lutas, porque o cristão ele é muito cobrado. Mas você não é crente? Ué, mas irmão. Então, irmãos, é um momento, uma oportunidade única de nós voltarmos para a palavra de Deus, né, junto agora com a nossa família, porque muitas das vezes, irmão, a gente não sabe como os nossos parentes, a nossa família, os nossos filhos, irmão, estão recebendo esse evangelho. Né? Como é que meu filho, eu tenho uma filha de 18 anos, né, e tenho um filho de 8, como é que meus filhos estão absorvendo esse evangelho? Por quê? Mas você não sabe? Assim, às vezes não, irmão, porque o tempo, às vezes o dia a dia, às vezes as lutas, as dificuldades, né, o tempo, você, né, trabalho, igreja, isso e aquilo, escola dominical, preparar aula, eu faço faculdade também, aí não tem tempo, irmão. Mas nesse tempo, Deus está dando a oportunidade, né, da gente parar e analisar e ver como é que esse evangelho está sendo absorvido pelos nossos filhos. Amém, irmãos? Amém. E para você, Juliana, como que ser cristã tem te ajudado a enfrentar esse momento que estamos passando? Tem sido bom, porque assim, para nós é um privilégio servir a Deus. Então, quando a gente confia, a gente consegue descansar, né? Quando a gente confia, a gente consegue estar em paz. E a Bíblia fala que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração de vocês em Cristo Jesus. Então, é essa paz que preenche o nosso coração e que o mundo não entende, e que as pessoas que não estão em Cristo, elas não entendem. Que paz é essa? Que descanso é esse que vocês vivem? Porque está tudo ao contrário, está tudo assim, de uma forma que nós não desejaríamos. Mas a paz é uma pessoa, né? É a pessoa de Jesus Cristo. Então, se nós temos a paz de Deus, é sinal de que nós temos o Espírito Santo de Deus morando, habitando em nosso coração, que nos traz a paz, a certeza de que tudo aqui é passageiro e que há um porvir, né? E na sua palavra, aqui em Mateus, ele fala que eis que estão convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, essa afirmação de Jesus, essa promessa de Jesus, ela tem nos alcançado. Quer dizer, já tem quantos anos que Jesus veio a esse mundo? Mais de 2000 anos, e a promessa ainda está de pé. Porque ele diz em sua palavra, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não vai passar. Então, nós temos essa convicção, essa certeza de que ele disse que a sua palavra não vai passar sem que seja cumprida. Então, se a palavra dele vai acontecer, então essa palavra aqui também é verdadeira. Nós podemos crer que ele está conosco todos os dias. E essa certeza é o que acalenta o nosso coração, é o que nos traz descanso, é o que pode trazer assim, um pouco de conforto em meio à guerra. Sabe? Porque a paz não significa estar ausente de guerra, mas é estar em paz dentro da guerra, dentro das adversidades. Porque se fosse a ausência da adversidade, seria muito fácil,
né? Então, assim, é desafiador a gente estar em paz em meio à guerra, estar em paz em meio às adversidades. E é isso que nós temos experimentado nesses tempos difíceis, que do coronavírus, né, dessa epidemia que está no mundo inteiro, nós podemos entender que Cristo está conosco todos os dias. Então, isso, além de nos trazer conforto e de nos trazer ao eixo de que nós não podemos perder a esperança ou a fé, né? Que nós temos alguém que cuida de nós dia após dia, porque Ele estará conosco. Ele disse, eu estarei com vocês. Vocês são os meus filhos. Então, essa certeza, também, quando nós conseguimos expressar essa certeza, quantas pessoas nós não podemos alcançar, para que tenham também um pouco de paz, para que elas vejam aquela pessoa, como é que ela consegue lidar assim com os problemas, como ela consegue passar e estar ileso, e não ficar desesperado ou não perder a fé, como ela consegue. Então, isso, quando nós estamos em Cristo, nós testemunhamos Cristo na nossa vida, nós também podemos ser o exemplo. Ouvindo um pastor um dia, ele falou assim, irmãos, às vezes nós vamos ser o único Jesus que alguém vai conhecer. E aquela frase assim me impactou, porque de verdade é assim. Às vezes a pessoa não vai ter oportunidade de conhecer alguém, uma outra pessoa que vai falar de Jesus para ela, mas você é aquela pessoa que é um cristão e que crê na palavra e que é verdadeira e que se cumpre. Ela vai ver Jesus em você e ela vai poder ter paz no seu coração e ser alcançado pela presença de Deus, pelo poder de Deus, que é libertador, né? Glória a Deus. A gente com certeza está sendo muito edificado com todas essas palavras que vocês disseram, que eu tenho certeza que é o próprio Espírito Santo falando com a gente. Então comenta aqui embaixo falando o que o Espírito Santo falou com você nesse momento, o que Deus trouxe ao seu coração. Edifica uns aos outros aqui nos comentários também, porque eu estou sendo muito edificada por Deus. Porque isso que a gente está aprendendo agora, a gente pode levar para a nossa vida inteira. O fato da gente confiar no Senhor, descansar nele, saber que Ele sempre está cuidando da gente. E como a Juliana falou, não é no momento mais cor-de-rosa da sua vida. Não, Ele vai estar com você em todos os momentos da sua história. Em todos os dias da sua vida, sejam bons ou sejam ruins. Se for bom, é o próprio Deus que está contigo. Se for ruim, Deus continua com você. Ele tem cuidado da gente. Então descansa, sabendo que você é filho e que o Pai Celestial sabe dar bons presentes para os seus filhos. Então descansa no poder dele, que ele pode acalmar essa tempestade, assim como ele pode acalmar o seu coração. Entra no seu quarto, fala com ele, entra no secreto com Deus. Pare um momento de falar para ouvir aquilo que Deus está falando com você, porque Ele quer falar contigo, Ele quer transbordar sobre você da paz que excede todo entendimento. E que nós, como igreja, venhamos ser igreja. Ser a igreja é ser a noiva de Cristo, é ser amada por Deus, é saber que é filho de Deus e também imagem e semelhança do Criador de todo o universo. Descanse no poder de Deus. Amém? Mas, para terminar, gente, nós estávamos conversando com alguns especialistas, alguns estudiosos da mente humana. Pois é, olha só que coisa interessante. Nós estávamos conversando com estudiosos da mente humana e eles detectaram, sabe o que, gente? O surgimento de uma nova classe de maníacos. Vocês acreditam nisso? Uma nova classe de maníacos está entre nós. São os famosos maníacos do álcool em gel. Pois é, gente, é uma classe que está surgindo, está se alastrando. Tomem muito cuidado com esses maníacos, eles são loucos. Gente, se liberta desse vício do álcool. Se liberte, irmão. Mas olha, fica tranquilo, use o seu álcool em gel precioso, lava a mão com água e sabão, amém, amém? Mas nada de vício em álcool em gel, show alcoolismo, né? Mas dadas as medidas precauções.
Gente, foi muito bom ter vocês aqui com a gente, também todos os nossos convidados. Está sendo sensacional essa experiência de estar fazendo esse cara a cara para você. E para você que está no YouTube assistindo a gente, você já pode acessar os nossos outros programas indo aqui no card. Nós temos a nossa playlist do programa Cara a Cara e você pode assistir todos eles porque já estão lá. E aqui no nosso canal nós também temos outras programações. Temos as pregações, as cantatas, muitos vídeos de música para você assistir, toda a nossa congregação nos seus eventos especiais. Deixa também aqui o seu like, lembra também de assinar esse canal, se inscrever e também de ativar o sininho para receber as notificações sempre que tiver vídeo novo no canal. Para você que está no Facebook, curte aqui esse ao vivo, compartilha com todos os seus amigos, comenta o que você achou e tamo junto. Gente, nós também queremos agradecer o pastor Sostene, pastor presidente da nossa congregação e também toda a sua família, que Deus continue abençoando a sua vida. Agradecemos também ao pastor Galbão Ximenes e toda a sua família por ter disponibilizado esse lindo, cheiroso e agradável espaço chamado AD Caramuru. Agradecemos também aos nossos convidados que estão aqui com a gente, irmão Roberto e também a Juliana. Agradecemos também a nossa equipe que está por trás de câmeras, fones de ouvido, microfones e computadores para apresentar para você esse lindo programa Cara a Cara. Então, agora é o nosso momento de agradecimentos. Eu vou dar para vocês essa oportunidade de mandar um abraço para os seus familiares. Vamos começar com o irmão Roberto. Eu queria agradecer, né, pela oportunidade que foi me dada aqui, né, ao pastor Sostene, né, que é o meu pastor, né, lá da Matriz, ao pastor Galvão, né, que eu já conheço há bastante tempo, né, a você, Samila, né, por dar essa oportunidade, e a irmã Juliana, né, também, né. Eu sou muito grato a Deus pela sua vida, tá? Esteve aqui comigo aqui, né? Compartilhando esse momento importante, né? E eu quero dizer para as pessoas que estão em casa, né? Que esse momento vai passar, né? Esse é um momento único, né? Porque nós não perdemos a nossa fé, né? Em Cristo, que é a nossa verdadeira Páscoa, né? Que é Cristo. E eu quero deixar aqui, né, em 1 Tessalonicenses, né, o apóstolo Paulo fala aqui, né, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, né, o versículo 16 a 18, né, que fala regozijai-vos, né? Regozijai-vos é se alegrar, né? Orar sem cessar, que é importante, né? Orar sempre, né? E em tudo dar graça. Eu sei que é um momento difícil, né, mas em tudo é graça, né? Porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus, né? E eu sou muito, muito grato a Deus por esse momento aqui. Amém. Juliana, seus agradecimentos. Também quero agradecer, né, ao pastor Sóstenes, ao pastor dessa igreja, que nos proporcionou aqui, né, permitiu esse programa se passar aqui, a irmã Samila pelo convite, a todos os irmãos que estão aí por trás das câmeras. Que Deus abençoe a vida de todos. Também agradecer a Deus pela vida da minha família, né? Minha mãe, meu pai, minhas irmãs, sobrinhas, cunhados, todo mundo que faz parte da minha vida e que nos ensina, nos ajuda nessa caminhada com Cristo, né? E ao meu pastor também, pastor da minha igreja e a minha pastora da Praça Poá. Eu agradeço a todos essa oportunidade. Nunca tinha feito nada assim, né, gravado, mas Deus ele nos proporcionou hoje essa oportunidade e nós somos gratas ao Senhor também. Agradecemos a Deus pela nossa vida e por esse tempo que podemos passar aqui e passar talvez algumas informações, né, algumas coisas que estavam no nosso coração, que você que está em casa receba essa mensagem, seja impactado pelo poder de Deus. Que Deus esteja sempre com você e com sua família. Amém. Também queria dar... Eu esqueci, né? Esquecendo. Não cheguei em casa, eu apanho. Mandar um beijo para minha esposa Kátia, né, que está em casa, a minha filha Karen e o Caleb, né, que está em casa. E queria dar os parabéns, né,
ao pastor dessa igreja por dar essa oportunidade, né, aos jovens, né, jovens de valor. Hoje, né, é o que está faltando, né? É o que está faltando, é jovens que tenham coragem, né? Parabéns, Samila, parabéns à equipe, né, de vocês, que teve essa iniciativa, né? Essa coragem de abrir esse espaço aí para que nós pudéssemos, né, ajudar pessoas que estão em casa, né, que às vezes algumas estão até aflitas, né? Que Deus abençoe vocês grandemente. Glória a Deus, nós somos só gratidão. E a gente precisa lembrar que toda a honra, toda a glória a gente dá para o nosso Senhor Jesus, né? O Rei dos Reis, Jesus lindo. É para Ele que a gente serve, é para Ele que a gente vive. E também a gente quer agradecer você que esteve com a gente por esse momento especial do nosso terceiro programa Cara a Cara, programa edição Páscoa. Muito obrigada por você ter estado com a gente, interagido, deixado seu like, seu amei, seu ha-ha-ha. Você participou legal desse momento e a gente tem que agradecer por isso. É muito bom ter você com a gente, para a gente sempre lembrar que esse abraço como igreja, ele é real, independente do lugar aonde a gente esteja. Muito obrigada por estar com a gente nesse Caramuru Flix, beleza? Gente, um grande abraço e até o próximo programa Cara a Cara AD Caramuru. Tchau, tchau. Mas Deus prova o seu amor para conosco e que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5:8. No Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Vê o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Os soldados cuspiam no seu rosto nu. Posso ouvir o clamor da multidão. E Jesus, a olhar aquele céu azul, pede ao Pai que lhes dê o seu perdão. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos
jamais terá de usá-la outra vez. A coroa que Jesus usou na cruz fora feita para mim. Ele a trocou pela minha salvação e jamais terá de usá-la outra vez. E jamais terá de usá-la outra vez. E jamais terá de usá-la outra vez.